Olá, meus queridos, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020. E é um prazer poder compartilhar com vocês mais um trecho da Palavra do Senhor. Hoje, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 16, do verso 19 até o verso de número 31. Eu não farei a leitura do texto, mas durante a exposição trabalharemos vários desses versículos. O que é que nós temos aqui? Uma parábola contada por Jesus, falando sobre um homem rico. Esse homem rico desfrutava de todo tipo de luxo, de roupa e de alimento que a sua riqueza lhe proporcionava. E ele morre. Esse homem rico morre aproximadamente na mesma época, no mesmo tempo, em que morre o segundo personagem da parábola, que é um outro homem, um homem pobre, um pobre coitado, que se sentava à porta da casa do rico, esperando receber algumas migalhas que pudessem lhe ser oferecidas. Esta parábola é a única das parábolas contadas por Jesus cujo personagem, ou um dos personagens, tem nome próprio, e é Lázaro. Lázaro é o pobre desta parábola. Então, um é rico, muito outro pobre, muito pobre. Não há além-túmulo, seus papéis são invertidos. O mendigo, Lázaro, desfruta de felicidade no céu, que na literatura, poesia hebraica, aqui no texto é identificado como seio de Abraão. Olha o versículo de número 22, ele diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha que interessante, Lázaro morre, os anjos o levam para o céu. Olha o que acontece com o rico, no mesmo verso 22. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha que diferença. Enquanto o Lázaro vai para o céu, o rico vai para o Hades, palavra grega que quer dizer lugar de mortos ou inferno, mesma palavra para Sheol no hebraico. Olha o verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Olha que inversão. Lázaro morre, é levado pelos anjos para o céu. O rico morre, é sepultado e lá abre os olhos no inferno, o lugar de tormentos. Veja, mesmo nessa condição, lá no inferno, o rico de alguma maneira ainda quer ordenar que Lázaro lhe faça alguns trabalhos servis. Olha o versículo 24. Ele diz assim: então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Deus destaca que o rico teve mais do que a sua parcela de coisas boas nesta vida. Olha o versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além disso, e aí é uma das cerejas do texto, Deus diz o seguinte no verso 26, ó: e além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Vejam, esta é uma das cerejas do texto. Há um abismo intransponível, absolutamente impossível de se atravessar entre o céu, para onde Lázaro foi, e o inferno, para onde o rico foi. De modo que, o próprio Deus já coloca aqui, é impossível quem está no céu ir para o inferno, tanto quanto, igualmente impossível, quem está no inferno ir para o céu. Ao perceber o rico que falhou em conseguir algum tipo de concessão para si, ele pede que Lázaro seja enviado aos seus 5 irmãos para adverti-los. Olha o versículo 27 e o versículo 27. Então replicou: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Este pedido, óbvio, é negado por Deus, visto que eles, os vivos, têm as advertências
de que precisam nas Escrituras. Olha o versículo 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quero destacar aqui pelo menos 3 verdades que a gente pode extrair desse texto. Primeiro, o caráter final e decisivo da morte já está posto como destino humano. O estado de alma individual depois da morte é determinado irrevogavelmente durante esta vida. Ou seja, há um ditado que é absolutamente verdadeiro, não é bíblico, mas é verdadeiro, que diz o seguinte: a morte sela o destino da alma. Quem vai para um lugar não vai para o outro, quem vai para o outro não vai para um. Ponto. Segundo, seja o que estiver representado na linguagem simbólica, a parábola ensina claramente que o destino dos justos é infinita felicidade e o dos ímpios, aflição indescritível. Tanto a felicidade quanto a aflição são conscientes. E além disso, a memória desta vida, com suas oportunidades perdidas, subsistem no além. No diálogo entre o rico no inferno e Deus lá no céu, o rico olha, reconhece Lázaro e diz para o pai Abraão: pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo e tocar nos meus lábios. A ponta do dedo em água e tocar nos meus lábios, porque esse lugar está em tormento e eu estou com sede. E ele tem consciência, porque ele olha, ele vê, ele reconhece. E ele ainda fala: olha, então faz o seguinte, fala para ele lá na minha casa paterna, eu tenho 5 irmãos, para ele falar para os meus irmãos mudarem de vida para não virem para o mesmo lugar que eu estou. Ele tem absoluta consciência, mas não há trânsito entre os mundos, ponto. Terceiro, além da insistência na realidade das diversas condições após a morte, há uma insistência equivalente na verdade de que para todos os homens há orientações diferentes do caminho para o céu nas Escrituras. Quero observar com vocês alguns detalhes. Olha o versículo 19. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. A lã era uma lã tingida de púrpura. E ela era dispendiosa, só gente rica podia ter. E o linho era usado em roupas de baixo, que também só gente rica podia ter nessas dimensões. Regalava-se esplendidamente, mostra a vida que o rico tinha, que se constituía praticamente de festas, e festas permanentes, livre de dificuldades e de trabalho enfadonho. O versículo 20 fala de Lázaro, como eu disse, a única parábola de Jesus que fala nominalmente sobre um personagem. À porta daquele, a expressão indica que os amigos de Lázaro o deixavam à porta do homem rico, apelando para a compaixão do rico em dar-lhe migalhas ou sobra. Quando o texto no versículo 21 diz que o Lázaro desejava alimentar-se das migalhas, as migalhas dos alimentos e as sobras eram jogadas para os cães, para os cachorros, ou dada para mendigos. Marcos capítulo 7, versículo 28, você tem uma referência. E olha o que acontecia com Lázaro. Além de ser mendigo e estar à porta do rico esperando por migalhas ou por sobras. Comida que era jogada para cachorro ou dada para mendigo. Os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Os cães aqui, queridos, eram os lixeiros das ruas orientais e costumavam ser um tanto quanto selvagens. O mendigo não conseguia enxotá-los e por isso ficava à mercê deles. Lambiam-lhe as úlceras, as chagas, as feridas, os ferimentos. Além de mendigo, ainda era doente. Quando lemos no versículo 22 que aconteceu morrer o mendigo e foi levado para o seio de Abraão, interessante que aqui não faz menção de que, morreu o mendigo, né? De que não faz menção que ele tenha sido sepultado. Não que o corpo não tenha sido abandonado, mas provavelmente porque ele foi sepultado numa sepultura para indigentes, sem nenhuma cerimônia. Mas ele é levado pelos anjos ao seio de Abraão, que é um lugar de honra, que na literatura judaica, como a gente falou, significa e simboliza o céu. O rico também morre, mas o rico é sepultado. A parábola enfatiza isso. O mendigo é carregado para o céu pelos anjos, enquanto o
glorioso, o rico, ele é sepultado. Versículo 22. Ele abre os olhos no inferno, que não é um lugar igual ao céu. Veja, no céu não tem o tormento que tem no inferno. O rico diz isso, ele diz, eu estou em tormento. Tem chamas neste lugar, no céu não tem. Então vejam, o que tem num lugar não tem no outro, o que tem no outro não tem no um. Um abismo intransponível entre os dois mundos. Versículo 26, está posto um abismo, um espaço entre céu e inferno que é intransponível e permanente. Nunca, em hipótese alguma, jamais, quem está no céu pode ir para o inferno e menos ainda quem está no inferno ir para o céu. Agora vejam, queria que vocês prestassem atenção de novo na leitura do versículo de número 26, quando Deus fala que existe um abismo entre os mundos. E eu quero que você olhe o texto, ou, na verdade, preste atenção em mim, nos gestos que eu farei, ok? Preste atenção, ó. Volta para o versículo 26. Na parábola, Deus está falando com o rico o seguinte, para ele, ó. Além de tudo, está posto um abismo, presta atenção aqui em mim, ó, entre nós, que estamos aqui no céu, e vocês que estão aí no inferno. O diálogo de Deus com o rico. Volta para o verso 26. De sorte, de modo tal que os que querem passar daqui para vocês não podem. Nem os de lá para nós. O que é isso? Percebam? Nós e vós. Lá é outro lugar. Que outro lugar é esse? O mundo dos vivos. Não há comunicação. Porque quando o rico, lá no inferno, diz assim, pai Abraão, pede para Lázaro ir lá para os meus irmãos e falar com eles. A resposta do pai Abraão é, eles têm as escrituras, que as leiam, que as escutem, que as estudem, que as sigam, que as obedeçam. Traduzindo para miúdos, não existe comunicação entre mundo de mortos e mundo de vivos. Não tem como sair de um lugar e ir para o outro. E de novo, entre nós e vós, nem os de lá, do outro lugar, do mundo dos vivos, passar para cá, vir para cá, conversar conosco. Não existe comunicação entre mundo de mortos e mundo de vivos. Nós temos comunicação entre nós e Deus, mas não entre mundo de vivos. Tem a Bíblia, tem as Escrituras, leiam. Essa é a parábola que eu queria deixar como estudo bíblico na noite de hoje para os nossos corações. Não há como sair do céu e ir para o inferno, não há como sair do inferno e ir para o céu. Não há como comunicar-se, porque vejam, o rico, ele vê quem é Abraão, olha e vê quem é que está lá, que é Lázaro. Ele fala com o pai Abraão, com Deus, pede para que seja refrescada a sua língua, porque ele está em tormento, mas Lázaro não está em tormento. Lugares diferentes, situações diferentes. Que Deus nos abençoe, que a gente sempre marche para o céu, nunca para o inferno. Fique na paz do Senhor, tenha uma boa noite, uma boa continuidade de semana. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um beijo, gente. Tchau.